Fala aí, meus senhores, eu trouxe aqui pra vocês uma ruazinha um pouco diferente e vocês vão entender do porquê ele é um pouco diferente. No mais, bora lá e vamos pra história. A guerra que durou décadas com os labirintos terminou com a vitória daqueles acima da Terra, a humanidade. As dezenas de milhares de mestres de labirinto libertaram seus prisioneiros de guerra depois de suas derrotas. Entre eles estavam bebês que nasceram dentro do labirinto. E como suas mães já estavam empacotadas, eles foram criados com leite de monstros. Lá ele demais, rapaz. As crianças possuíam poderes de outro mundo e eram fortes demais para serem considerados humanos. E perante isso tudo, a humanidade conheceu eles como os Filhos da Dungeon. E esse pivetezinho aqui, senhores, é o Pratinha. E se passaram um bom tempo, já que o nosso herói já cresceu. Aparentemente ele foi contratado como guia de um grupo aí de expedição que estava querendo filmar o interior de uma dungeon. Os caras eram youtubers, igualzinho eu, rapaz. Eles estavam meio que desdenhando, mencionando lá, né, porque eles estavam criando toda uma atmosfera da dungeon, mencionando que ela é perigosa e não sei o que. Mas muitas das pessoas ali que foram contratadas como os guarda-costa mencionaram que tudo isso era muito ridículo, já que a dungeon já foi completamente vasculhada. Então ali não deve ter nenhum monstro. Enquanto o garotinho ali que estava com a câmera mencionava que certamente aquele lugar ia ser uma balela, já que eles só vão encontrar pedras e mais nada, a novinha já mencionava o contrário, mencionando que certamente como eles são os primeiros a filmar dentro daqueles lugares, certamente eles vão ganhar milhares e milhares de dólares. A novinha mencionava que ela fez uma pequena pesquisa. Ela perguntava pro seu parceiro se por acaso ele sabia como os filhos da dungeon são obcecados com elas. As dungeons. A novinha mencionava que aparentemente aquele cabrinho ali que eles contrataram como guia é o único filho da dungeon que se recusa a chegar perto dos labirintos. E esse também é o motivo dele ser o único filho da dungeon cujo seu nível não foi revelado. O cabrinho fica mencionando pra novinha, bem cochichando do ouvidinho dela, que talvez ele é muito fraco e por isso que ele não entra nas dungeons. Porém, a youtubezinha mencionava que ela contratou guardas também, só por precaução. Nunca se sabe o que pode acontecer nesses lugares, né? Enquanto os dois estavam lá conversando besta, um monte de coisa, o Pratinha rapidamente se levantava e mencionava pra todos eles irem logo embora. O cabrinha mencionava que eles nem ficaram ali nem 10 minutos, rapaz. Em resposta a isso, o nosso herói mencionava que é perigoso ali, então eles precisam pelo menos chegar na entrada do segundo andar para descansar. E aparentemente, senhores, essa não é a primeira vez que o Pratinha já falou isso para eles. O Prota reitera mais uma vez, pedindo encarecidamente a avisar os guardas que evitem utilizar suas armas de fogo caso eles encontrem alguma besta perdida por ali, já que eles precisam evitar conflitos o máximo possível. Os guardinhas ouvindo tudo isso, ele mencionava que esse cara se preocupa demais. Eles mencionam, né, que filhos da dungeon ou filhos de Buda, quem se importa com isso? Já que é bom ele ter só uma certeza de fazer o seu bom trabalho só de guiar eles, já que esse foi o papel que ele foi contratado, de guia. Enquanto isso, eles ali que estão armados vão conseguir proteger todo mundo ali dentro dessa patifaria de dungeon. O Pratinha vendo isso, o quão prepotente estava sendo esses guardas, ele só pensava consigo mesmo, que esses otários não entenderam nada ainda. Já que enquanto eles ficam de conversa fiada ali, alguém está sendo dilacerado em pedaços. Já que Geyser, essa dungeon, não é um lugar qualquer. Nesse momento, o cabrinha youtuber mencionava que ali na frente dele tá acontecendo uma coisa muito estranha. O que diabo era aquilo? E ali, ele observava que se tratava de uma besta, e aparentemente essa besta tá um pouco machucada. Os guardas mencionavam que se tratava de uma besta chifruda, frequentemente encontrada no primeiro andar de Geyser. Nesse meio tempo, o Pratinha mencionava que como ela tá machucada, eles deveriam sair antes que o cheiro de sangue ficasse impregnado nas suas roupas. Porém, mais uma vez, os guardas tomavam a frente, e mencionava lá para o pessoal ficarem calmos, já que chegou a hora deles fazerem o seu trabalho. O Pratinha vendo isso, ele ficava em pânico, mencionando que eles não devem atirar nessas criaturas. Mas como o clichê de todo manhwa, né, senhores, ninguém escuta o protagonista. E assim, os três ordinários lapeiam fogo no monstro. E consequentemente, né, a criatura acaba sendo abatida.
esse é o primeiro manhwa que eu vejo arma de fogo funcionando em monstros. Porém, enquanto a besta morria, ela gritava ensurdecedoramente. E assim todos os guardas ficaram em pânico, sem entender o que aconteceu ali. Eles ficaram até meio sem graça, né? Mencionando que eles... não é que eles conseguiram mesmo? A novinha mencionava para o seu companheiro que certamente o que eles viram ali foi muito incrível. E os guardiãs ali mencionavam, né? Que tudo que se move, certamente quando é baleado, eles param de se mexer. Errado eles não estão, né, senhores? O nosso herói falava que é melhor eles recolher as suas coisas. Ou melhor, é melhor deixar tudo aí que eles não precisam e rapar fora dali o mais rápido possível. O guardião ordinário, vendo o Protinha falar isso, ele pergunta meio sem entender, né, do que diacho é que o Prota tá falando, já que o problema já foi resolvido. Ele fica perguntando pro nosso herói se por acaso ele se mijou ou algo do tipo. Mas então, eventualmente, começa a aparecer uns sons estranhos, reverberando por todas as paredes daquela dungeon. Os guardas ficaram um pouco sem entender o que diacho é que estava acontecendo ali. E o nosso herói, meio empático, mencionava que aparentemente o predador ouviu o som dos disparos e parece estar longe ainda, então é melhor eles irem em direção à saída o quanto antes. Mas o que os caras mencionavam? Que é melhor eles ficarem ali e relutar, já que provavelmente eles serão capazes de matar essas criaturas mais uma vez. E o Cabrinho mencionava para todos os outros ali pensarem junto com ele, já que se eles conseguirem aniquilar mais criaturas, um bichinho desse daí vale mais de milhões de wons. E se eles conseguirem matar mais 2, será mais ou menos 10 milhões para cada. O Pratinho, observando isso, ele finalmente conseguiu entender qual era o verdadeiro objetivo desses idiotas. E olhando para o ombro de um deles, dá de ver que tem uma mancha de ketchup daquela criatura. Ou seja, eles vão ser rastreados facilmente. O Pratinha rapidamente mencionava para os cabrinhas ali fazerem o que eles acham melhor, já que eles vão ficar afastados, já que eles não têm armas, né? O Prota simplesmente jogou o jogo dos caras. E eles mencionavam que finalmente o Prota começou a entender. Assim, o nosso herói mencionava para os outros youtubers ali seguirem ele rapidamente. A mulher desgramada mencionava que elas precisavam filmar, daqui só podia ser ideia de mulher, rapaz, só podia ser. Mas o nosso herói, já irritado, mencionava para eles apenas o seguirem. E assim, eles acabam ouvindo o nosso herói. Enquanto isso, os caçadores ali só estão tentando rastrear de onde foi que veio aquele som. Eles estão pensando até em ir atrás daquelas criaturas. Enquanto isso, o Pratinha estava andando rapidamente, enquanto os outros ali estavam até cansados. No momento que o nosso herói para um pouco e os cabrinhas começam a descansar, a novinha até mencionava, perguntando para o nosso herói para onde é que eles estão indo, já que a filmagem já foi comprometida completamente. Assim, o Prota só mencionava que eles estão partindo, voltando para a superfície. Só que a mulherzinha não engoliu isso não, ela não queria fazer essa parada. Ela mencionava para eles ali que os guardas já tinham mencionado que já tá tudo seguro e que eles podem proteger. Então naquele momento, a novinha fica pensando consigo mesma que talvez a razão dele não se aproximar do labirinto, mesmo sendo filho da dungeon, é porque ele é um covarde. A novinha fica lá arrastando seu cameraman, mencionando para eles voltarem ali. O cabrinha, meio sem entender, perguntava do porquê eles vão fazer isso. Mas a mulher, poucas ideias, senhores. Ela menciona que eles precisam filmar os caras lá lutando com os monstros. E como eles gastaram muito dinheiro para estar ali, é melhor eles fazerem uma gravação e tanto. Só que então, nesse momento, todo mundo conseguiu escutar os gritos ensurdecedores das vítimas. E aqueles gritos ecoavam por todas as paredes. Agora sim, né? Todo mundo vai ouvir o nosso herói. O Prota acalmava todos, mencionando que eles devem ir andando. Eles não podem deixar que as criaturas percebam que o grupo foi dividido. A novinha até perguntava pro Prota o que tá acontecendo ali. E o nosso herói mencionava que os predadores próximos ouviram os disparos. E a primeira criatura que eles mataram ali era apenas uma presa, uma espécie de armadilha. Agora a perspectiva da novinha mudou completamente, né? Já que ela tá filmando. A gente sabe, cara, ó, covardia. Ela perguntava pro Protinha se por acaso ele vai deixar os outros morrerem ali mesmo sabendo disso. Mas o nosso herói, simplesmente calmo e posturado, mencionava: se ele tentasse convencê-los mais ainda como ele já tentou convencer, eles ainda estariam ali e seriam mortos pelas aquelas criaturas. Já que o cheiro de ketchup pode estar nas roupas dos guardas. E é por isso que eles podem ser rastreados, por conta desse detalhe.
Enquanto a novinha fazia todo o seu showzinho, né, mencionando que eles poderiam ter convencido os guardas, o cameraman filmou pro seu sapato. E ali ele viu o rastro de ketchup daquela criatura. E no filme seguinte, apareceu um pé monstruoso do seu lado. Olha só, é só um dedão aqui, senhores. E quando ele se virou, ele viu aquele monstro, uma criatura avassaladora. E com apenas uma bocanhada, foi tchau tchau pro braço do coitado do cameraman. Quando eles se viravam, eles percebiam que já era tarde demais. E o aperitivo daquelas criaturas eram apenas pessoas vivas. E agora sim, a novinha restaurou seu padrão de fábrica e começou a espernear e gritar ali pela sua vida. O nosso herói, vendo aquela criatura, ele percebe que se tratava de um macaco-lobo. E uma coisa que não fazia sentido é porque essas criaturas estão ali no primeiro andar. Não faz o menor sentido. Dá de ver na feição do nosso herói que ele tá bem preocupado. E não é à toa, senhores, já que eles foram cercados por um grupo inteiro desses monstros. Dá de ver que essas criaturas são bem inteligentes. O Prota ficava tentando entender como foi que eles chegaram naquela situação, se por acaso esses monstros sabiam a sua localização desde o início. Porém, no momento que o monstro ia atacar a novinha, o Pratinha começa a agir rapidamente, já que ele não foi pago ainda, né, rapaz? Tem que ter alguém pra pagar o cara. Dando um pinote rapidamente e chegando na frente da mulher, ele já vai logo tirando a sua espada. E com a sua lâmina em mãos, ele consegue fatiar o dedão da criatura e fazer vários golpes limpos. E para finalizar, o seu combo simplesmente desconecta a cabeça do monstro. Só que no momento que ele conseguiu derrotar um dos monstros, apareceu outro prestes para esmagar a mulher. E não é que mesmo assim a bicha ainda tá filmando, rapaz? Em resposta a isso, o nosso herói lança sua espada, acertando em cheio na cabeça do macaco. Agarrando a donzela, o prota mencionava que ele vai correr com toda a sua velocidade. Então, aparentemente, algumas costelas dela podem acabar quebrando. Ele menciona pra ela aguentar firme. A novinha nem tem tempo de pensar, senhores. E assim, o protinha dá um pinote sinistro, enquanto os gorila ali de moicano fica lá triturando o chão, todo inconformado por ter perdido a sua presa. E no filme seguinte, aparentemente o nosso herói já tá mais calmo, em um lugar sem monstros alguns. O Pratinha mencionava pra novinha que eles finalmente conseguiram se afastar da situação de crise. E certamente ela deve estar toda dolorida, mas ela mandou bem. E como aqueles monstros certamente vão perseguir eles, é melhor eles se apressarem logo e sair dali o quanto antes. E mesmo assim, a novinha perguntava do porquê ele deixou os outros morrerem. O Pratinha ficou meio sem entender, né? Do porquê ela tá falando essas coisas. De novo isso. Ela mencionava toda chorosa que ele é muito forte. Forte o bastante pra usar a faca cega que ele tava usando. Então ela não conseguia entender do porquê. Porém, o nosso herói mencionava que aparentemente ela entendeu uma coisa muito errada, já que ele foi contratado apenas como um guia e não como um guarda. Ele perguntava pra novinha se por acaso tinha algo no contrato que dizia que ele deveria lutar ou fazer algo do tipo. Mas em resposta a isso, a novinha mencionava, né, que pessoas acabaram morrendo ali. E tudo isso foi sobreposto pela voz do nosso herói, falando pra ela que agora ela conhece a Gitzer, já que a culpa disso tudo foi toda dela. Foi ela quem contratou um bando de idiotas, uns caras arrogantes que nunca vieram ali. E aqueles caras fizeram tudo o que ele havia dito que não era pra fazer. Então ele perguntava pra ela o que diacho é que ela tá tentando dizer ali, do porquê foi que ele não salvou ninguém. Não tinha como ele salvar essas pessoas que estavam implorando pra ser empacotadas. Ele mencionava se eles tivessem ouvido ele desde o início, ninguém ali tinha sido empacotado. E assim ele perguntava pra ela se por acaso ele tá errado ou não. A coitada ali toda chorosa, ainda sem entender, perguntava pro nosso herói, já que por que então foi que ele salvou ela? E o nosso herói é muito honesto, senhores. Ele mencionava, né, que ela é a patroa e ele ainda não foi pago. E como ele ainda tá na dungeon, ele ainda tá trabalhando e quer receber pelos seus serviços. E é exatamente por isso que ele vai manter ela segura. Porém, nesse momento, ele avista uma coisa estranha. Na sua frente, ele vê um emblema de uma espada e uma cobra. Ele rapidamente identifica esse emblema como se fosse o emblema do labirinto. Ele ficava um pouco sem entender, mas ele sabia que havia corrido para qualquer direção no meio daquele pânico. E aparentemente ele correu pro lado errado e foi entrando mais fundo ainda da dungeon. E a única coisa que passava na cabeça do nosso herói é que ele precisa sair dali rapidamente. Porém, nesse momento, o chão sobre seus pés acabou sendo rachado. E os dois simplesmente acabaram caindo no meio daquele precipício. E depois de uma queda gigantesca,
sem luz e sem nada, o nosso herói acaba acordando. Ele se levanta rapidamente para entender a situação e rapidamente percebe que seu braço esquerdo está quebrado. Ele se levantava ainda conformado e mencionava que poderia ter sido bem pior. Só que no momento que ele lembra da contratante, ele sabe muito bem que a coitada certamente não teria sobrevivido a esta queda. E lá e se vai o seu pagamento. E na sua frente, mais um daqueles símbolos do labirinto. O cara simplesmente caiu no precipício que foi lá pro centro daquela monstruosidade toda. Nesse momento, o nosso herói se aproximava daquele emblema, tentando entender que lugar era aquele. E como não havia sinal de atividade, se tratava de uma espécie de labirinto abandonado ou algo do tipo. E observando mais uma vez em volta, ele percebia que o olho daquela cobra de pedra começou a brilhar. E foi como se aquela criatura criasse vida do nada. E ali contornava o nosso herói, prendendo ele e fincando as suas presas em seu braço quebrado. Naquele momento, a peçonha daquela serpente começou a se espalhar rapidamente sobre seu braço. E uma mensagem vinha na sua cabeça como se fosse uma espécie de lembrança, mencionando que ele era o candidato libertador das serpentes. Esse número aqui, ó, ele é esse aqui, ó, 18.230 não sei o que. Só que pro nosso herói isso era muito patético. Ele não queria morrer ali. E a mensagem ainda mencionava que é ele quem vai herdar esse subsolo sinistro. E ali o Protinha ficava sem acreditar que esse empacotamento era uma grande merda. Porém, no filme seguinte, nosso herói acorda mais uma vez. Só que dessa vez, em vez de assustado, ele tá mais curioso. Já porque definitivamente ele tá vivo. Ele fica lá tentando entender porque ele viu o veneno se espalhar pelo seu corpo. E outra coisa estranha é que o braço quebrado do nosso herói tá ali muito bem. Ele mencionava que não é só o seu braço, já que o seu corpo inteiro também foi curado. E então ele percebe outra coisa estranha, esse local onde ele tá agora. Ele menciona, baseado na experiência dele, que parece algum lugar perto da entrada do primeiro andar. E no momento que nosso herói dá uma leve vasculhada ali por perto, ele percebe que tá lá, a novinha que contratou ele como guia. Ele rapidamente vai lá acudir a coitada, pra ver como é que ela tá. E só de fazer a primeira perícia, ele consegue ver que a bicha tá muito ferida. Mas pelo menos ela tá respirando. Ele analisava a situação e percebia que não tinha nenhum kit de primeiros socorros ali por perto. E também não tem mais ninguém pra ajudar ele. E como o nosso herói não tinha muito tempo pra pensar, né? Ele simplesmente botou ela na cacunda e foi-se embora. Tudo que ele podia fazer ali era rezar, que ela aguentasse firme até chegar no hospital. E assim, o tempo se passa. Conseguimos ver uma casa normal. E aparentemente essa é a residência do nosso herói. E no momento que ele chegava lá na sua casa, ele conseguia ver nos noticiários. A repórter falava que naquele dia, em torno das 9 da manhã, um time de expedição se envolveu em um acidente numa dungeon. E 7 de 9 pessoas acabaram perdendo sua vida. Presume-se que esse incidente foi causado pela emboscada de uma besta chifruda. Ela mencionava que tem uma sobrevivente, a senhorita Jang. Ela foi salva por um dos filhos da dungeon, Senhor Kim. Então esse que é o nome do Protinha, Kim. O nosso herói ali, observando o noticiário, ele ficava um pouco injuriado, já que não se passaram nem 2 horas desde que eles saíram lá daquela dungeon e a notícia já se espalharam desta forma. Desligando a TV, o Protinha pensava consigo mesmo que pelo menos a parte que os guardas não estavam escutando ele tá ali no vídeo. Ele certamente fica lá pensando, se não fosse por causa das câmeras, ele teria sido multado bem feio. O Protinha, olhando para metade do seu pagamento, ele pensava ali consigo mesmo, que como ele deixou a parte do seu pagamento para sua irmã, certamente ela já deve ter visto o dinheiro. E como o nosso herói é muito humilde, e ele mencionava que nem teria como gastar todo aquele dinheiro, ele tá querendo dar a outra parte também para sua irmã. Só que então nesse momento aparecia a irmãzinha do Prota. O nosso herói, observando a cara tristonha da sua irmã, ele ficava um pouco sem entender e perguntava do porquê ela tá daquele jeito. E por acaso ela tava chorando. E foi nesse momento que a irmã dele fez um gesto mencionando que ela tá devolvendo dinheiro para ele. Só que ele, observando tudo aquilo, ele não entende de primeira mão. E menciona que aparentemente ela tá surpresa porque viu muito dinheiro ali. E talvez ela tava chorando até de felicidade. E nesse meio tempo, o nosso herói vai lá entregar mais outro envelope cheio de dinheiro, mencionando pra ela utilizar esse dinheiro pra ajudar no casamento dela.
O prota mencionava pra ela não se preocupar como foi que ele conseguiu isso, já que ele não fez nada de errado. Quando a novinha já ia cair ali no choro, apareceu o pai do prota. Ele queria entender o que de acho é que significa tudo isso aí. O protinha observando tudo isso, ele ficou ali no botico trancado. Ele perguntava pro seu pai se por acaso aquele dia era o seu dia de folga. Porém, em resposta a isso, o pai do nosso herói era bem ríspido e bem fechado. Ele mencionava que o filho dele é muito desobediente. Ele mencionava que ouviu dizer que seu filho foi ganhar dinheiro arriscando a sua vida. E foi exatamente por isso que ele acabou abandonando seu trabalho e voltou para casa. Nesse momento, o pai do Protinha mencionava para a irmã dele devolver todo o dinheiro que o Protinha conseguiu para ele. E ele fica lá tentando entender do porquê de acho é que ela ainda tá segurando esse dinheiro. O nosso herói até tentava falar alguma coisa. E assim, o pai do nosso herói dá uma enquadrada nele, perguntando se por acaso ele acredita que os pais dele são tão inúteis assim, a ponto dele ter de arriscar sua própria vida para casar a sua irmã. O Protinha tenta mandar o migué mencionando que ele não arriscou a vida dele não. Só se a loja de conveniências onde ele estava trabalhando fosse um campo de batalha. Ele mencionava que ele recebeu todo esse dinheiro ali trabalhando. Só que o pai dele não acredita em nenhuma palavra que saiu da sua boca. O Protinha também é muito ingênuo, né, cara? Tava o nome dele lá escancarado na televisão. O pai do Prota até mencionava que ele sabia muito bem que eles não têm ligação de sangue. Porém, ele mencionava pro Protinha que ele tá o subestimando demais. E perguntava pro Prota se por acaso ele acreditaria que ele não queria descobrir isso. E mediante a tudo isso, o Protinha acaba se desculpando com seu velho. E depois dessa discussão toda, a irmãzinha do nosso herói devolvia todo o dinheiro que ele havia conseguido. O Protinha observando isso, ele ficava sem palavras, já que tudo que ele queria fazer era apenas ajudar a sua irmã. E enquanto isso, o pai do nosso herói mencionava que ele achava que tinha criado bem o seu filho. Porém, ele cresceu bem egoísta. Ele mencionava que ele sabia muito bem que criar uma criança é bem trabalhoso. O Protinha até tentava retrucar com seu pai, mencionando que ele deu o dinheiro para sua irmã porque ele quis mesmo e ele nem tem para onde gastar esse dinheiro todo. Então ele queria entender do porquê ele não pode ajudar a sua irmã no casamento dela. Porém, o pai do nosso herói não quer nem saber. Ele mencionava se a sua filha soubesse que ele havia recebido esse dinheiro arriscando sua vida, ela nem teria olhado para ele. E como o nosso herói também faz parte da família, não é bom ele ficar chateando o seu velho desse jeito. Vai matar o coroa do coração. Ele mencionava pro Protinha entrar e descansar ali, e pra nunca mais fazer isso de novo. E assim, o nosso herói acabava confirmando. Era mencionado que adotando um órfão da Dungeon, também conhecido como filho de Dungeon, te dá muito dinheiro. Com isso, tiveram muitos incidentes em que pessoas adotaram crianças só pelo dinheiro e abusaram das crianças, resultando em assassinatos dos pais. E comparado a tudo isso que aconteceu, posso te dizer que o Protinha teve muita sorte, ganhou na loteria, porque na realidade, o Protinha acabou conseguindo uma família de verdade. Com tudo isso, o Protinha mencionava que nos últimos tempos, tudo que ele estava tendo problema ali era apenas com o casamento da sua irmã, e também essa tatuagem que acabou aparecendo nele de forma bem súbita e estranha. E também quando ele dá uma alisada nessa tatuagem, senhores, aparece o Divino Sistema. E alguns de vocês aleijariam até seu próprio irmão pra ter, rapaz. De primeira mão conseguimos ver essa espécie de labirinto rank 1 e essa sincronização que não tá em 100% ainda. Resumindo tudo isso, aparentemente tá tudo em um nível muito baixo. Enquanto isso, nosso herói estava lá pesquisando na internet para ter mais informações. Ele mencionava que esse painel verde parece muito com o que aparece em jogos. Ele entende que esse labirinto de Naga está se referindo provavelmente onde ele foi mordido pelaquela serpente. Ele ficava tentando entender se por acaso aquele labirinto abandonado acabou escolhendo ele como mestre. Ele fica cogitando se por acaso esse portal também é coisa do jogo. E foi nesse momento que apareceu uma coisa estranha. Ele observa que na opção do portal apareceu uma letra vermelha estranha. O Prota sabia muito bem que aquilo ali não tava. Então, no momento que ele toca, a sua realidade começa a ser estilhaçada. Em um piscar de olhos, ele voltou para aquele labirinto. Ele rapidamente identificava e via que esse local era o mesmo de antes. Porém, no momento que o nosso herói se reposiciona, ele percebe que não, ali está um pouco diferente. Mais uma vez, observando na sua frente, ele observa aquela serpente de novo. Só que então, o nosso herói vai mais
mais rápido. E assim consegue dar um molejo na cabeça daquela cobra. Lá ele. Porém, isso não vai adiantar por muito tempo, já que certamente aquela serpente é muito forte, e para ela rasgar aquele tecido não vai ser muito difícil. Só que então, nesse momento, a serpente começa a mencionar uma coisa. Ela fala que ele, o libertador das serpentes, aquele que herdará o subterrâneo e sentará no trono de Naga. Ela mencionava que ele é pequeno e inferior demais para aguentar o peso da coroa. Porém, ela não está em condições de atrasar o fluxo do tempo. Então, ela vai pensar nisso como se fosse uma espécie de destino. O nosso herói, recebendo essa informação, obviamente ele não aceitava de cara, né? Nem entendia o que estava acontecendo isso. Mas então aquela serpente respondia, mesmo que sem se importar com as dúvidas do nosso herói. Ela apenas chamava ele de glorioso novo rei de Naga. Ela apenas desejava sorte a ele. O nosso herói ficava incrédulo, enquanto a serpente ficava lá apenas estática. O Protinha apenas ficava mais irritado e mencionava para ela não ficar brincando ali com ele, já que ele odeia labirintos. Ele pensava ali consigo mesmo, todo enraivecido, que ele nunca nem olhou para labirintos por anos, e ele só foi uma vez porque ele queria dinheiro para ajudar na taxa de casamento da sua irmã. E certamente tudo o que estava acontecendo ali com ele era uma coisa chata, uma atrás da outra. Ele só ficava ali indignado, mencionando que ele deveria ter escutado seus pais e nunca ter pisado em um labirinto de novo. E foi nesse momento que conseguimos ver uma silhueta estranha. Quando nosso herói se vira para ver o que está acontecendo, aquela criaturazinha acabava fugindo. Só que o mais estranho de tudo, senhores, é que atrás do nosso herói estava lá uma fissura do tempo. O portal estava começando a se reconstruir, mas ele ainda estava interligado com o quarto do nosso herói. E o mais estranho de tudo é que ele conseguia ouvir quem estava lá no seu quarto. E aparentemente a irmãzinha dele estava chamando ele. Quando ela ameaçava de entrar no quarto dele, ele mencionava que ele estava se trocando, dando um migué total. E ele entendendo essa estrutura do portal que ele atravessou, ele ficava cogitando o que poderia ser aquilo. Mas então foi nesse momento que a irmã do cara simplesmente estava para abrir a porta. E foi assim que o Protinha deu-lhe um pinote sinistro e atendia a sua irmã. A novinha mencionava para o nosso herói que estava escutando barulho estranho vindo do seu quarto. E acima de tudo, por que de acho é que o Protinha tá suado? O nosso herói estava lá todo sem jeito, nem sabia o que falar, senhores, e foi aí que o seu notebook começou a tocar uma musiquinha de jogo. Ela rapidamente observou aquilo e ficou bem feliz, já que o nosso herói era uma pessoa bem hepática e sem hobbies. Ela mencionava se por acaso ele agora estava jogando. Mas o Protinha, mesmo assim mandando migué, mencionava que era só um vídeo no YouTube. Ela mencionava para o nosso herói que é muito incrível ver ele jogando assim, já que ele era bem ríspido e rígido. Ela falava que quando ele era criança, só ficava avoado no seu quarto por horas, sem fazer nada de divertido. E mesmo o Protinha ali desconversando, ele pensava consigo mesmo, e que realmente a sua irmã tinha toda a razão. Que desde depois que ele conseguiu sair daquele labirinto, ele não conseguia mais parar de pensar naquele lugar. E a paz que ele estava ali começando a se acostumar era uma espécie de paz aterrorizadora, já que ele ficava desconfortável. Como as suas necessidades na dungeon era sempre buscar sobreviver, ele sempre ficava a 220 ligado direto. Então até ele começar a se acostumar àquela vida pacífica demorou bastante tempo. E depois de toda essa enrolação, o Pratinha vai direto ao ponto e pergunta o que a sua irmãzinha tá querendo dele ali. Ela dá uma virada de oi, né, rapaz? E assim finalmente se desculpava com Pratinha. Ela mencionava que ele não sabia que ele havia voltado naqueles lugares por causa dela. O Pratinha fazia o gesto para pegar o seu dinheiro e mencionava para sua irmã que tá tudo de boa e que ela pode muito bem pegar o dinheiro aqui. Só que então nosso herói percebe, rapaz, que ele deixou o seu casaco lá naquele labirinto desgramado. E enquanto ele observava lá, ele via uma espécie de monstro pegando o seu casaco. E caramba, ainda pegou o envelope de dinheiro. Meu irmão, no filme seguinte, o Protinha ficou suando frio, já que a grana da sua irmã simplesmente foi pra bilola. O Protinha rapidamente chamando o Miguel ali pra sua irmã, e ele mencionava, né, que tava tão curioso sobre o jogo que ele acabou esquecendo totalmente dos eventos de ontem. Ele mencionava pra ela que vai aniquilar ali uns botecos, e depois ele volta lá pra conversar com ela. E assim, o Protinha acaba fechando a porta na cara da novinha, rapaz. Ela fica toda sem entender. Ela mencionava que nunca tinha visto o irmão dela tão animado desse jeito. Sendo assim, o Protinha apenas se desculpou em seu pensamento com a sua irmã, e então trancou a porta. E um piscar de olhos voltou para aquela dungeon misteriosa. Rapidamente ele vai lá bisbilhotar o seu casaco. E não encontra nadinha, rapaz. E vira tudo, o celular dele cai só a carteira.
Então o sistema menciona pra ele que enquanto ele estava fora do labirinto, um diabinho veio e roubou o dinheiro dele. E para encontrar o diabinho, ele precisa terminar a sincronização e ativar a entrada do labirinto. O nosso herói, observando aquilo, ele fica sem entender e começa a xingar aquele negócio lá na sua frente flutuante. Ele perguntava para aquela coisa o que diacho era que um diabinho ia querer com um pedaço de papel. Obviamente o nosso herói não teve nenhuma resposta. E assim ele ficou extremamente injuriado. E como obra do destino, o nosso herói acabou sentando naquela poltrona, enquanto pensava o que ele teria que fazer, já que todo o seu trabalho foi para casa do caramba. Então nesse momento, enquanto ele mexia naquelas roldanas ali, ele via outra espécie de sistema na sua frente. Só que dessa vez ele não tinha informações detalhadas sobre o labirinto, já que todas essas informações estavam bloqueadas para ele. E ele precisava fazer primeiro a sincronização. O labirinto perguntava para o nosso herói se por acaso ele desejava prosseguir e se ele queria fazer a sincronização. E assim, o nosso herói girando aquela mármore lá, ele mencionava que parecia muito com a sua tatuagem e também parecia muito com aquela janelinha de sistema de jogos. E como o Pratinha não tinha outra escolha, né, ele acabou aceitando fazer essa sincronização. Afinal, ele precisa achar o seu dinheiro de volta. O Pratinha, analisando tudo isso que tá acontecendo com ele fica lá cogitando que talvez tudo o que tá acontecendo ali é apenas para ele voltar pra Dungeon. Tá sendo arrastado igual os outros filhos da Dungeon, assim como ele. E assim, o nosso herói acaba aceitando essa sincronização. Nesse meio tempo, começa a carregar uma espécie de login, verificando a qualificação do nosso herói. O Pratinha fica lá apertando no sim direto e fica acontecendo nada. Ele fica meio confuso com tudo que tá acontecendo ali. E depois de passar um tempinho ali e não acontecer nada, ele começa a pensar, né, que talvez tudo que ele tá fazendo ali é só perder tempo, enquanto ele deveria estar atrás desse diabinho. E foi então nesse momento que a verificação mencionou que o Qin Jianwou foi qualificado para ser o rei de Naga, e a sua sincronização está completa. Nesse momento, acontece uma explosão de luz gigantesca, e o sistema mencionava que o ninho de serpentes, o labirinto de Naga, registrou Qin Jianwou como mestre. Dessa vez, o nosso herói consegue ouvir o sistema falar com ele. E a voz mencionava que ela estava reorganizando o labirinto. Tudo isso de acordo com os dados sincronizados do mestre do labirinto, Qin Jianwou. E aparentemente, senhores, parecia que todo o seu quarto ali virou aquele labirinto. O mais estranho de tudo, senhores, é que lá no sistemazinho que fica mencionando sobre esse labirinto, fica falando que o tamanho é 4x4. Só que nunca no Brasil, que diabo de 4x4 é esse que tá gigantesco? O nosso herói lá observando essas janelas de status, ele menciona que não tá tão diferente assim. Só algumas informações que deu uma mudada. E senhores, o Protinha já tá no rank 4, o cara é brabo, viu? Naquele momento ele via aquele portal gigantesco ali. E para ele ali é muito simples, se tratava da entrada do labirinto. E lá na beira daquele portão, ele observava que se tratava daquele próprio diabinho. O Pratinha ficava pensando um pouco, né, o que ele iria fazer. E na cabeça do nosso herói, ele percebia que aquele bichinho tinha muito audácia. Como é que esse bicho roubou ele e ainda voltou pra lá? O bicho não tem limite não. E foi nesse momento que o nosso herói agarrou aquele diabinho pelo pescoço. E pra dar uma boa lição, deu-lhe um murrão na cara do coitado. O Prota mencionava que ele não achava que ele se atreveria em voltar novamente ali. E como ele já tá ali, é bom ele devolver o dinheiro que ele roubou dele. Ou então, ele vai ser empacotado. O diabinho começava a gesticular ali e mencionava que aparentemente ele não tava com dinheiro. Pelo menos foi isso que o Pratinha entendeu. Mas o nosso herói não queria nem saber. É bom ele dar os pulos dele para conseguir o dinheiro. E foi nesse momento que o bicho deu uma espécie de pedra preciosa pro Prota, conhecida como joia terrestre. É mencionado que essas joias terrestres é uma pedra preciosa somente encontrada em Gizeh. E ela geralmente pode estar enterrada no fundo de terras, ou então escondidas dentro de plantas para crescer em Gizeh. No entanto, é quase impossível de achar com esses métodos conhecidos, e geralmente as pessoas acabam aniquilando os bestas. E de dentro dela eles conseguem extrair esse artefato. E essas pedrinhas, algo que mal chega a 1 quilate, geralmente vale milhões de wons. E a pedrinha que o diabinho estava demonstrando era mais ou menos do tamanho do dedo do Prota. Certamente deve valer dezenas de milhares de wons. Só que no momento que o nosso herói ia pegar, o diabinho meio que escondeu e mostrou pra ele que tinha duas, rapaz.
Agora sim o nosso herói tá ricaço. Porém o bichinho tava tão agoniado sem ar que simplesmente se desequilibrou e todas as pedrinhas foi pra cima. Obviamente o Pratinha foi atrás dessas pedras, né? Mas ele só conseguiu pegar uma, já que a outra ricocheteou na sua mão. Aproveitando isso, o diabinho acabou correndo e saindo de perto do Prota. E coincidentemente, uma dessas pedrinhas acabou meio que quicando em cima daquele altar. E ficou lá meio que flutuando, olha só lá atrás. Como o nosso herói já havia conseguido uma pedra muito preciosa, ele nem ligou pro diabinho mais. Foi então nesse momento que aquela joia azul começou a se estilhaçar em pedaços, emanando uma luz gigantesca. O nosso herói apenas se virou, não entendendo nada mais uma vez. No filme seguinte, o sistema mencionava pro nosso herói que ele havia sacrificado uma das joias de rank médio, e a durabilidade danificada do labirinto será restaurada e procederá um upgrade. O Pratinha ia rapidamente para tentar salvar aquela pedra. Só que no momento que ele tentava pegar, só pegou os rastros finais. E ali era mencionado para ele que depois de 24 horas até a restauração do labirinto, ele terá 72 horas restantes para aumentar o rank do labirinto. O nosso herói, percebendo isso, ele só pensava que aquela pedra valia um carro. E assim 4 dias se passaram. E apesar das preocupações que ele tinha quanto ao casamento da sua irmã, tudo ocorreu muito bem graças à generosidade dos sogros. E ainda com a bênção de muitas pessoas. E o Prota também foi capaz de vender a sua joia terrestre a um preço razoável depois de um pouco de negociação. Ele lá pensava consigo mesmo quando ele estava lá negociando com aquele velhote, ele mencionava que o preço caiu mais do que ele esperava, mas foi bem o suficiente para ele presentear a sua irmã com presente topzeiras. Mas certamente vai ser um grande problema se o pai dele descobrir. Então é melhor o Pratinha dar esse presente pessoalmente para sua irmã, já que ele não pode acreditar que aquele pedaço de rocha valia 18 milhões. Nesse meio tempo, o nosso herói observava lá o seu sistema, que só faltavam 24 segundos para o upgrade do labirinto ficar completo. O Prato só pensava que seria 36 milhões se o labirinto não tivesse roubado dele. Mas fazer o que, né? Nem adianta ficar reclamando com o que já passou. E no momento que o labirinto fez o seu upgrade, o Pratinha foi dar lá um pulinho. E entrando lá, ele foi bombardeado com um monte de notificação, falando sobre o upgrade do labirinto tá completo, sobre o rank do labirinto que era rank 1 e agora subiu para rank 2, e as instalações bloqueadas foram ativadas. É mencionado que devido à ativação do labirinto, criaturas e bestas que estavam longe perceberam a existência do nosso herói, e a defesa do labirinto é bem fraca ainda. Mediante a isso, é mencionado que a instalação de ninho de naga foi criado perto da câmara do dono. O Protinha, né, não sabe de nada, ele foi lá dar uma bisbilhotada para ver o que era. Então, naquele momento, ele observava aquele ninho. E ali, como se fosse uma espécie de DLC de jogo, uma sala simplesmente apareceu, como se ela estivesse bloqueada. Então, ele fica lá vendo que aquele é o ninho dessa naga. Ele mencionava que era bem diferente do que ele estava imaginando, já que ele estava esperando um ambiente mais úmido e pegajoso, já que se tratavam de répteis. Só que no momento que ele se vira e aqueles bichos começam a nascer, o Protinha quase que dá um treco do coração. Mas depois que ele olha direito, ele percebe que até que aqueles bichinhos são bem bonitinhos, rapaz. E ali ele tem certeza que definitivamente não era o que ele estava esperando, não. O sistema mencionava para o nosso herói que os trabalhadores de Naga aguardavam o comando do seu dono. E assim, o nosso herói, pensando um pouco, ele mencionava que sabia muito bem o que um trabalhador do mais baixo rank deveria fazer, já que ele também participava de escavações. 3 deles ali vão trabalhar como exploradores, e a responsabilidade deles é desenhar mapas do labirinto, investigar os fatos de riscos, recursos, ecologia dos arredores e tal. Evitar batalha o máximo possível, já que a prioridade deles é voltar vivo. O Protinha sabia muito bem que originalmente eles deveriam ir com guardas, mas ele não tem nenhum ali. Enquanto isso, o restante terá que cavar um buraco na parede oposta ao ninho, para eles criarem uma espécie de armazém. E o nosso herói só pensava que ele não tinha nenhuma expectativa nessas criaturazinhas, já que eles são pequenos e corpulentos, então não vão ser rápidos ou fortes. E o Protinha não viu nada que se encaixasse melhor do que eles serem presas de Gizeh. Porém, o Protinha estava errado, eles são bem impressionantes, já que eles conseguiram escavar aquelas paredes rapidamente, rapaz. E assim, o armazém tamanho 1 por 1 foi construído.
E nesse meio tempo, uma parte do time de exploradores de trabalho acabou retornando. O Proti ficou meio sem entender do porquê só veio um daqueles. Ele ficou pensando que talvez, será que o resto foi dilacerado pelos monstros? Ele perguntava para a criaturazinha se por acaso os seus amigos haviam sido empacotados. Ele ficava lá se questionando e mencionava que certamente ele deveria ter ido junto com eles, já que trabalhadores não existem na categoria de invocação como força de militar de defesa. Então isso significa que o empacotamento dessas criaturazinhas são permanentes. Mas no final de tudo, a cobrazinha mencionava que os seus amigos estão bem. É que eles acharam tanto espólios que mandaram ele primeiro para trazer um bocado deles. E o Proti entendia o que essas criaturazinhas falavam, mesmo eles falando em uma língua bem estranha. O Prota perguntava se por acaso ele tá feliz porque ele estava preocupado com eles. E observando lá atrás, todo mundo estava se sentindo muito felizinho porque o Protinha se importava com a vida deles. E assim, a moral de 4 trabalhadores Naga aumentaram, e a eficiência de trabalho dele aumentou com isso. Nesse meio tempo, a cobrazinha dava pro nosso herói o mapa que eles acabaram fazendo. E no momento que o nosso herói abriu aquele mapa, ele observava o quão detalhado esses cabrinhas conseguiram fazer esse mapa, sem contar no painel de sistema que foi gerado a partir disso. O nosso herói observando aquilo, ele entendia que tinha muitas coisas perto dele ali. E com a zoada daquela mochila despejando todos os itens que a cobrinha tinha encontrado no chão, o Protinha percebia que eram muitos espólios. O Protinha perguntava se por acaso ele trouxe tudo que conseguia ali. E parece que a cobrinha confirmava. O Protinha ficava meio sem jeito, né? Já que ele não sabia se agradecia, já que aparentemente parece coisas da última grande guerra de Gizeh. Porém, estão todas vencidas ou enferrujadas, e não há sinais de pessoas vindo ali recentemente. E parece que esse lugar tá no meio do nada, já que não pode ser um andar tão profundo assim. Só que no momento que nosso herói bate os seus olhos em umas pedrinhas ali, ele rapidamente vai rápido para catá-las. E ele sabe muito bem que se tratava de joias terrestres. O Protinha perguntava para a cobrinha se por acaso ele conseguiu ver mais dessas pedrinhas por lá onde ele estava andando. E a cobrinha confirmava, rapaz. O Protinha só mandava pro cabrinha ir pegar elas imediatamente. E ele mencionava para não esquecer para dizer para os outros que estão lá, para trazerem o máximo também. Vendo isso, o nosso herói vai correndo com toda velocidade naquele altar. O Prota já ia vender aquelas pedrinhas, mas então ele ficou pensando, e se ele sair desse labirinto, o que vai acontecer com seus subordinados ali? Ele fica lá pensando se o labirinto for atacado enquanto ele não estiver por ali. E as cobrinhas, observando isso, todas elas ficaram com sua cara chorosa. Enquanto uma das cobrinhas ia lá se preparando para pegar mais daquelas pedras, o Protinha perguntava para ela se por acaso ele tinha certeza que tinha mais dessas joias terrestres por lá. E a cobrinha confirmava para o nosso herói. Feito isso, né? O Protinha sabia muito bem que ele teria outras oportunidades, então ele jogou essas pedrinhas lá naquele altar. E assim, o sistema absorveu todas aquelas pedras. Foi mencionado que o Protinha havia sacrificado uma joia terrestre de baixo rank e 2 joias terrestres de mais baixo rank ainda para o altar. Com isso, as joias terrestres estão sendo substituídas por energia do labirinto. Nesse meio tempo, o Protinha pensava consigo mesmo que ele tentou tanto passar longe desses labirintos por 5 anos, porém só de pisar nesses lugares ele acabou ficando obcecado. E agora ele entende muito bem o seu sentimento, do porquê de os filhos da Dungeon serem tão obcecados, e do porquê deles estarem morrendo ao se jogarem nisso tudo, já que além do perigo e escuridão de Gizeh, o sentimento e desconforto que ele sentia direto enquanto vivia uma vida brilhante e segura acima do solo, não era uma questão de se ajustar ou de acostumar com isso tudo, era apenas um tédio absurdo. E era isso que o nosso herói passava, estava sempre entediado. E assim, o nosso herói mencionava para o rei de Naga, que ele vai trazer glória para o império de Naga, assim como desejarem. E ele mencionava que iria trazer glória o bastante para evoluir toda Gizeh. E com aquelas pedrinhas o Protinha mais uma vez tentava fazer o upgrade. No filme seguinte é mencionado para o nosso herói que ele agora desbloqueou umas novas espécies de invocação, o Soldado Naga e a Criada. O mais louco de tudo é se o Protinha acabar invocando o Soldado Naga, existe uma espécie de taxa de manutenção. Porém é bem baixinha,
Mas tem, senhores, e custa basicamente 1/8 de joias por mês. Entretanto, a criada Naga aparentemente não precisa de nenhuma taxa de manutenção. O nosso herói, observando essas informações, ele fica lá todo pensativo. E como existe essa taxa de manutenção, ele não pode gastar descuidadamente para aumentar a sua unidade, sem antes conseguir mais pedras preciosas. Mas mediante a tudo isso, ele precisa de um soldado Naga, e é isso que o nosso herói faz. De prontidão, ele começa a invocar esse ser de defesa. E assim, o soldado foi invocado. E o bicho já vem até com uma lança e um escudo. O nosso herói, de prontidão, menciona para o soldado que a responsabilidade dele é defender o armazém com os trabalhadores no portão. E o nosso herói, analisando a aparência e constituição física do soldado, ele menciona que ele parece ter um físico para sobreviver até o 5º andar. E isso não é nada mal. E mediante a isso, o nosso herói acabou invocando também a criada, consumindo assim as suas 2 últimas energias de joias. Só que então, nesse momento apareceu uma mensagem pro Protinha. E o mistério de Gizé foi ativado. Ele passou por uma chance incrivelmente rara. E uma criada Naga de rank heróico foi invocado. O Protinha vendo essa arrumação, né? Como sempre, não entendendo nada. Ele só espera pra ver o que de acho vai acontecer. E tudo o que acontece aqui acontece uma luz desgramada, senhores, cegando geral. E partindo daquela luz, conseguimos ver algumas constituições do corpo dessa criada. E senhores, que de acho é isso, rapaz? E assim, a criada Naga Dominique heróica foi invocada. E a Dominique é incomparável com as criadas Nagas normais. Ela é a verdadeira conselheira dedicada à honra do seu mestre. Nesse meio tempo, a criada de prontidão se apresenta pro Protinha e mostra reverência a ele. O Protinha mais uma vez fica lá ouvindo essa voz com uma espécie de telepatia no meio da sua cabeça. Só que então no filme seguinte a novinha começou a falar, tagarelar à toa. E ali o nosso herói entende muito bem que ela também consegue falar. Depois do nosso herói explicar toda a situação que a gente viu de primeira mão, né, sobre a questão de administração dessa torre aí, a criada só fica lá pensando consigo mesmo, né, analisando todos os detalhes possíveis. Ela entende de prontidão que basicamente nem um tutorial ele terminou ainda. E o Protinha confirma, né, meio que revirando os olhos. E percebendo isso, a Dominique menciona pro nosso herói para ele dar permissão a ela para visualizar os mapas nas áreas exploradas do labirinto que ele explorou até agora. E com a permissão do nosso herói, ela fica lá analisando todos os locais que já foram desbloqueados. Enquanto o nosso herói estava lá admirado vendo ela observando o mapa e administrando a situação, ela mencionava pro Protinha que perto dali existe um filão de minérios e uma planta, com uma espécie de joia por perto. E devido a todas essas informações, ela menciona pro Protinha que eles deveriam ver com seus próprios olhos primeiros antes da manutenção. E assim ela menciona que enquanto eles andam, ela vai explicar tudo o que ela conhece para ele. E assim, o Protinha concorda com a novinha. A Dominique menciona que aquela caverna que eles estão vendo ali, a caverna de estalactites, fica muito perto do labirinto. E a parede da caverna são fracas, então eles podem quebrar o lado que vai pro filão. E assim eles podem até montar uma estação de reunião da entrada sobre a caverna de estalactite. Ela menciona que o filão é bem atrás da parede. Às vezes as joias podem ser mineradas também, além dos minerais que vão para a forja. E o Protinha só confirmando tudo, né, senhores? Enquanto as plantas em forma de joias são pequenas, mas mesmo assim elas ainda podem ser colhidas, já que as plantas de Gizé têm uma forte capacidade de sobrevivência, então elas não precisam de manutenção. Enquanto ela explicava tudo isso pro Protinha, ela acabou indo colher algumas plantas ali que já estava no ponto. E chegando em uma espécie de açude, a Dominique mencionava que eles deveriam proteger essa área como território do labirinto, já que as passagens próximas são fáceis de defender e tem água potável e eles estão ali posicionados no meio. Como o Protinha percebe que ela entende quase de tudo, ele pergunta para ela o que significa essa questão de perigo aqui. A Dominique acredita que essa se trata de uma marca do território de Besta Selvagem. Ela menciona que lá no mapa é como se fosse uma grande área bloqueada por todas as partes. Porém, parece que foi só alguma coisa que os trabalhadores não conseguiram analisar direito, e o que eles conseguiram identificar ali é que estavam com muitas criaturas perigosas, e assim, provavelmente eles devem ter sido recuados. E dependendo das bestas que podem existir por lá, ele pode até criar uma espécie de área de caça para ajudar com os outros custos de manutenção. E depois dessa longa explicação, o Protinha pergunta o nome dela, mencionando que ela tinha dito que era Dominique.
Mas por algum motivo o Prota menciona que é muito difícil falar isso. Então ele vai chamar ela de Dominique. Oxi, é a mesma, oxi. Esse Prota até ficando pedrado, rapaz. E como se fosse a coisa mais normal do mundo, a Dominique aceitou, né? Nem mudou nada. Depois dessa longa conversa com a Dominique, o Prota menciona que foi tudo incrível, extraordinariamente incrível. E a novinha, em resposta a isso, ela menciona, né, toda meiga, que isso é normal para uma criada que ajuda na manutenção do labirinto. Mas o Pratinha menciona para ela não ser tão modesta assim, já que ele nem imaginaria que teria uma naga que poderia aconselhar ele e comunicar com ele desta forma. Ele menciona para ela que, como ela bem sabe, ele veio do mundo de cima, e ele não tem intenção de negligenciar o labirinto, porém ele vai ficar muito tempo lá em cima. A Dominique, ouvindo isso, ela menciona para o Pratinha que entende muito bem a preocupação do seu mestre. Já que ainda ele não tem o núcleo do labirinto, ele não teria nenhuma casualidade imediatamente nos seus aposentos do labirinto. Porém, ela o alerta que ele precisa se preparar para qualquer casualidade em Gizeh. Ela aconselha o Protinha a aumentar suas unidades e atualizar o labirinto o mais rápido possível. Embora ele mesmo tenha que consumir joias, no meio da explicação, Protinha perguntava para ela se por acaso ela não poderia fazer isso por ele. Em resposta a isso, a Naga mencionava que extrair a energia das joias invocais Naga só podem ser feitas pelo próprio mestre, o dono do labirinto. E observando isso, o Protinha mencionava que ele só tinha mais uma última pergunta, que era o que vai acontecer se ele não atender os padrões de Naga. Ela respondia pro Protinha que os Nagas não vão embora ou então se rebelar com ele. E mesmo que uma besta faça algum mal com o dono do labirinto, eles não podem simplesmente absorver o labirinto para si mesmo, já que só os escolhidos pelo labirinto podem ser os donos dele. E também não existe Naga idiota o suficiente para derrubar a realeza que envolve o Gizeh inteiro. O Pratinha observando, né, tudo de butuca, aparentemente ele gostou dessa história aí. E ele só assente com tudo. O Pratinha mencionava que ele estava muito ansioso para trabalhar com ela, a Dominique. E a novinha mencionava que vai fazer o seu melhor ali para poder ajudar o nosso herói. E no meio dessa conversa casual, o Pratinha perguntava com ela mais uma vez que ela tinha mencionado que ele poderia melhorar o labirinto com pedras preciosas colhidas. E a Dominique mencionava que ela acredita que ele tem o suficiente para fazer isso. E assim, o nosso herói ofereceu 3 boas joias de qualidade intermediária para o altar. E assim, a atualização começou. Tudo que o Pratinha tem que fazer agora é só esperar. E com o passar do tempo, o Pratinha mais uma vez se encontrava na joalheria de pedras preciosas do labirinto. O velhote estava lá analisando as pedras preciosas do nosso herói. Ele mencionava que ouviu que Gizeh não está indo muito bem recentemente. O velhotezinho mencionava que ele ouviu dizer que Gizeh não está indo muito bem recentemente. Então ele queria saber onde foi que o Protinha conseguiu encontrar essas pedras preciosas, já que os exploradores veteranos mal andam por aí depois de todos os andares inferiores se levantarem. O Protinha, ouvindo essa história, ele mencionava que sabia dessas informações também. E o velhote prossegue. Ele menciona que os macacos lobos que vivem no 8º andar começaram a sair para o primeiro sem mais nem menos. Sem contar na qualidade dos exploradores que acabaram caindo em 5 anos. E graças a isso, o fornecimento de joias está muito em falta. O velhote mencionava pro Protinha que aranhas infernais são bem difíceis de enfrentar, mas todas elas possuem joias raríssimas. E é no meio dessa pergunta camuflada que o velhote perguntava pro Protinha qual era o rank dele, já que se ele conseguir aniquilar uma dessas aranhas, ele vai ter o dinheiro suficiente. O Protinha mencionava que não está nem um pouco interessado em caçar essas coisas, mas mesmo assim o velhote mencionava que ela se encontrava lá no portão de Paju. Ele, observando isso, perguntava pro Protinha que mesmo que ele ouviu tudo, ele simplesmente vai recusar essa grande oportunidade. E senhores, aparentemente o velhote pesquisou um pouco sobre o passado do nosso herói. Ele mencionava que ele tem uma família que precisa de suporte, e ele ouviu que a situação dele não tá nada boa. O Protinha, ouvindo isso, ele fica muito irritado e com apenas um balançar dos seus braços ele consegue destruir aquela mesa completamente. O velhote aí, peidando da farofa, ficou com um cagaço tremendo, quase que deu um infarto no coroa, rapaz. E o nosso herói não gostou nem um pouco de ser investigado. O velhotezinho todo cagado ali mencionava pro Protinha se acalmar um pouco primeiro. O velhotezinho se desconversa todinho ali, mencionando um monte de balela. Ele segue mencionando que os filhos de Dungeon como ele não têm uma natureza tão agradável. Ele menciona se os itens vierem sujos pra ele, ele também tem responsabilidade. Especialmente pelas relíquias que o Protra trouxe no passado. A qualidade dela era tão boa que ele ficou com
pouco de suspeita, e foi muito por isso que ele acabou dando investigada. Em resposta a isso, o nosso herói mencionava que aquele artefato que ele havia conseguido foi com suas próprias mãos, e arriscando a sua vida. O velhotezinho ali já com medo, né? Ele mencionava que sabia muito bem, agora ele entende que realmente tudo aquilo ali era legítimo e não era roubado. Mas então, o velhote tenta partir pro emocional pro Protinha. Ele mencionava que a maioria das pessoas que levam a vida dura e tiveram seus pais e irmãos empacotados, é difícil confiar em alguém que não tem algo para proteger. E como essas pessoas precisam apenas tomar conta das suas próprias vidas, caso não estejam mais afim. Mas como ele percebeu que o nosso herói possui uma família que realmente ama ele, mas o nosso herói não tá nem aí pra conversa, senhores. Ele escuta uma coisa e parece que entende outra. Ele só avisa pro velhote: se alguma coisa acontecer com a sua família, o velhote verá com clareza o que acontece quando um filho de dojo vai à loucura. E assim, o nosso herói se despede do velhote. Ele até menciona pro Protinha que ele promete que nada disso vai acontecer de novo. Ele só menciona pro nosso herói que parece que ele sacrificou a sua confiabilidade para verificar do nosso herói. E como o Prota já estava indo embora, ele só mandava pro velhote ali mandar o seu dinheiro no Pix dele. E assim o Prota vai-se embora, rapaz, deixando aquele estilhaço daquele resto de mesa no chão. E assim, o tempo se passa. Conseguimos ver uma lembrança distante do nosso herói no momento que ele era criança. E parece que ele trabalhava com aquelas aranhas. Eles eram meio que uma espécie de subordinados para cavar buracos e essas coisas. Em um certo dia, enquanto ele estava trabalhando com aquelas criaturas, simplesmente aqueles monstros começaram a enlouquecer e aniquilaram um monte de seus amigos. O Protinha ficava sem entender, enquanto um dos seus amigos mencionava que eles passaram as suas vidas inteiras cavando labirinto para elas. Então por que elas estavam fazendo aquilo? E naquele momento um nome ecoava: Duque Gizer, uma aranha abominável. Nesse meio tempo, o Protinha acorda assustado, senhores. E ele estava lá, naquele seu subespaço do labirinto. A sua criada de prontidão pergunta se por acaso aconteceu alguma coisa com ele, já preocupada. Só que nosso herói mencionava que tá tudo de boa. Ele só apenas estava sonhando com alguma coisa do passado. E como ele percebia que todo mundo estava ali preocupado, ele mencionava que estava tudo bem, já que eles não precisam se preocupar, já que essa coisa ficou no passado. Mas mesmo assim, todo mundo tá apreensivo, e até tem alguns com medo, olha só, um se escondendo atrás do outro. O Protinha meio que fica rindo feito louco, e a sua criada pergunta pra ele o que tá acontecendo. Mas o nosso herói menciona que não é nada demais. Ele só menciona que esses carinhas aí na sua frente não parecem nem um pouco com as criaturas de labirintos normais. Ela até menciona pro Prota, se eles não são do seu agrado, ele poderia... Mas o nosso herói já corta novinha e menciona que de jeito nenhum. Ele gosta deles do jeito que eles são. E ele fala que não é como se ele gostasse de coisas estranhas só porque ele nasceu e foi criado num labirinto. Porém, ele fica lá pensando consigo mesmo. E parando pra pensar agora, foi graças a esses caras que eles não parecem ser nada de seres de labirinto. Ele acabou se tornando bem mais calmo. É como se fosse uma terapia pro Prota conviver com aqueles carinhas ali. Nesse momento, o nosso herói chama a atenção da novinha. Ele menciona pra ela que ouviu dizer que tinha aranhas infernais por ali perto. E mesmo tendo uma certa distância entre eles, ele acredita que não é como se eles estivessem em perigo com isso. Mas ele queria tirar a prova dos 30, né? Então ele pergunta para sua criada se por acaso outras bestas de andares mais profundos poderiam aparecer por ali. E mediante a isso, o nosso herói também pergunta para ela como é que tá os status da atualização. E ela mencionava que restam apenas 3 segundos. E foi só ela terminar de falar que apareceu um monte de sinais ali do sistema para o nosso herói. E com o nível do labirinto indo para o rank 3, agora é possível construir locais anteriormente bloqueados. Novas unidades podem ser invocadas. 6 trabalhadores Naga foram adicionados ao efetivo do nosso herói. E o núcleo do labirinto foi adicionado. E mais uma vez, como um piscar de mágica, aquele núcleo que não tinha nada lá começou a aparecer, meio que brotando do chão. A Dominique mencionava para o nosso herói que aquilo ali se tratava do coração do labirinto, o núcleo do labirinto. E se ele for destruído, todos os recursos do labirinto serão desativados. E como há um limite para o próprio poder do labirinto por si só, existem coisas desse tipo que aparecem conforme o poder do nosso herói acabe aumentando. Só que na perspectiva do Protinho, ele só menciona que parece que um ponto fraco indesejado acabou de aparecer. No entanto, a Dominique mencionava
que enquanto tudo colapsa caso o núcleo esteja destruído, se ele puder defendê-lo, tudo no labirinto pode ser restaurado, ainda que vire ruínas. Só que então nesse momento o nosso herói recebe outra mensagem do sistema, que devido à ativação do núcleo, as criaturas e bestas que estavam muito longe se tornaram cientes da existência de um novo labirinto. E agora, um enxame de 20 ratos chifrudos está vindo em direção ao labirinto. E o nosso herói tem 1 hora para se preparar. O Protinha de prontidão já fica agoniado, mencionando para Dominique que o que eles vão fazer agora, já que eles estão prestes a ser atacados. Ela rapidamente menciona para o nosso herói que ele precisa aumentar o número de tropas, e ele não vai conseguir defender com apenas um soldado naga. O Protinha, observando isso, ele fica bem agoniado, já que ele nunca ouviu falar desses ratos chifrudos antes. E mediante a isso, nosso herói mencionava que então ele vai invocar novos soldados nagas. O grande problema disso tudo é que ele nem descobriu qual é a capacidade e força desse soldado naga que ele já havia invocado. Enquanto o Protinha perambulava lá para invocar novos soldados, ele observava que ele conseguia agora invocar novas classes. Não só soldados, mas também arqueiros, guerreiros, magos e até sacerdotes naga. O Protinha percebia que tinha mais unidades de tropas que ele poderiam desbloquear, porém o preço delas era bem salgado. Ele mencionava que enquanto tinha soldados ali, principalmente o maguinho que custava 19 cristais, o seu ponto ali era apenas de 21. Enquanto ele estava pensando indeciso o que queria fazer ali, a Dominique mencionava, se forem apenas ratos chifrudos, apenas um soldado naga consegue lidar com 4 deles facilmente. E como o nosso herói estudou matemática, senhores, ele entende muito bem que isso se trata de uma questão de fração, já que um soldado naga aniquila 4 ratinhos. Um guerreiro ou um sacerdote equivalem a 2 soldados, e adiante um arqueiro vale por 3 e um mago vale por 5 soldados. O Protinha, entendendo isso muito bem, ele menciona para Dominique que isso é extremamente incrível, e mencionava que graças a Deus ele tem ela para administrar isso. Ela certamente é muito sábia. Feito isso, de prontidão, o Protinha sabia muito bem que no mínimo ele teria que pegar criaturas que equivalem ao poder de ataque de 5 soldados naga. Então ele escolhe um soldado e 2 guerreiros. E no momento que eles são invocados, mais uma vez fica aquele clarão tremendo. E assim, as criaturas aparecem na frente do Protinha. E observando aquela monstruosidade, o Protinha ficava contente, já que certamente só de aparência superou a sua expectativa. E com isso, até lutar contra macacos lobos seria possível. Só que olhando para os seus trabalhadores, o Protinha percebia que eles estavam um pouco inconformados. O Protinha ficava um pouco sem entender. E a Dominique, observando isso, ela explicava para o nosso herói que os trabalhadores nagas são um tipo de mutação de naga de alto nível, já que quanto mais forte a naga for, maior a chance de uma subespécie como essa acabar nascendo. E aquela criança está observando o que poderia ter sido caso tivesse nascido de forma normal. Então o Protinha entende muito bem que mesmo ele seguindo ordens e parecendo lento e com falta de vontade, na realidade eles têm bem mais força do que o normal. Só que porém todos os seus poderes de ataque foram realocados em velocidade de trabalho. Dominique, observando isso, ela mencionava todo desconfortável para o nosso herói, que ela vai se certificar de dar uma lição nesses pestinhas. Só que o nosso herói mencionava que não precisava disso, de jeito nenhum. Em vez disso, ele quer que ela reúna todos ali na sua frente, até aqueles que ele adicionou recentemente. A Dominique ficava um pouco apreensiva, mas o nosso herói a acalmava, mencionando que para ela não se preocupar, já que ele não vai brigar com nenhum deles. Ele tinha utilizado as palavras da Dominique, e ela havia dito que as nagas dão muita importância à honra. E como essa é a sua primeira batalha do labirinto, é muito duro fazer ele se esconder nesse momento honrável. Então ele mencionava que ele vai se certificar que não haverá nenhum perigo com eles, já que ele vai proteger todo mundo ali, custe o que custar. E em relação à sua arma, o Protinha simplesmente pega uma picareta dos pequeninos ali. E enquanto ele erguia a sua nova arma, ele mencionava que se tratava de um artefato de um grande guerreiro. E assim, erguendo ela para cima, ele mencionava para suas criaturas, para eles avançarem, certamente rumo à vitória. E esses malditos ratos que ousam invadir ali o labirinto, eles nem imaginam, estão prestes a entrar na boca de uma cobra. Lá ele. Durante aquela invasão das hordas de ratos, conseguimos ver a voz do líder deles.
Ele mencionava para eles acharem a caverna estúpida da cobra. E eles precisam a todo custo acharem a caverna oculta dessa serpente. Era mencionado que lá só tinha cobras escavadoras e não tinha cobras lutadoras. O novo dono das cobras era um estúpido. E que felizmente o novo dono não sabia fazer tropas de ataque. Ele era um idiota. E ali quem estava comandando era um rato chifrudo, conhecido como Trash. Os outros ratinhos com seus chifrezinhos acreditavam muito nele, mencionando que ele sabia de tudo, que o seu líder Trash era esperto. E enquanto o líder mencionava que ele era o Trash, um líder esperto e forte, enquanto essas cobras serão extintas logo, e que aquela ali na sua frente era a última caverna das serpentes. E o seu papel nesse ataque é comer e dilacerar todas as serpentes, destruir a caverna das cobras e comê-las. E naquele momento, o líder mencionava que eles não precisam mais fugir, e eles podem agora se tornar predadores. E nunca mais eles vão voltar para a escavação. Nunca mais eles vão ser essa merda de mineiro. E assim, com a moral dos ratinhos elevada, todos eles vão lá, para a boca do dragão. A partir do momento que eles vão chegando perto, lá da caverna do Prota, os ratinhos já começam a observar aquelas serpentiazinhas pequenas. Os ratinhos rapidamente mencionavam que ali na sua frente se tratavam de cobras bebês e que eram para aniquilar todas elas. Só que no momento que um deles ia atacar uma das serpentes, o Protinha apareceu e deu-lhe uma picaretada no bicho que o cara caiu todo desnorteado. E nesse momento entrou a vez do nosso herói, falando para suas tropas provarem o seu valor. E com a ordem do nosso herói para não deixar nenhum daqueles ratinhos vivos, todos eles ficaram em pânico. No meio daquele alvoroço todo, pancadaria para todo lado, os ratinhos mencionavam para o seu líder que aquilo tudo ali se tratava de uma armadilha. E então, o rato líder começa a lembrar. Uma pessoa mencionava para ele se por acaso ele estava satisfeito com tudo aquilo, ele sendo apenas um rato escavador. O ratinho mencionava para essa pessoa que ele só estava chamando ele para ele não poder que escavar. E uma conversa fiada não valia de nada, já que ele e o Trash têm que escavar. E foi então nesse momento que essa pessoa chamava a atenção do ratinho e perguntava para ele se por acaso ele nasceu para escavar. Porém, o rato mencionava, se ele não cavar, ele vai ser devorado, já que os donos dele são grandes e fortes, enquanto o Trash é pequeno e fraco e ele deve cavar. Enquanto aquele ser tentava persuadir o ratinho, ele mencionava que ele achava que ele era o maior rato mais corajoso, mas parece que ele estava enganado. Porém, o ratinho mencionava que o encapuzado ali não passava de um estúpido, já que certamente ele não sabe a diferença entre coragem e prudência. Porém, aquele ser misterioso mencionava que estava tudo bem pro ratinho, já que ele é assim mesmo, ele só tem que procurar outro mais corajoso e mais forte. E infelizmente, ele vai ter que dizer para outro rato o método de ficar mais forte e conquistar todo o labirinto. E foi nesse momento que aquele ser encapuzado engabelou o ratinho, chamando a sua atenção e vendendo sonhos falsos pro coitado. E foi naquele momento que um olhar ingênuo foi transicionado por um olhar completamente arruinado. Observando seus companheiros sendo mortos, pedindo a ajuda do seu líder, tentando entender o que estava acontecendo ali. Eles mencionavam para o seu capitão, se eles continuarem ali, eles vão acabar morrendo. Todos eles. Mas foi então que o Trash observou aquele mármore redondo na sua frente. Então ele falava ainda para os seus companheiros que ainda podiam lutar. Ele mencionava que conseguia ver as orelhas de mármore que estava falando para eles. E se ele conseguir engolir aquele mármore, o Trash vai conseguir ficar muito mais forte. Ficar mais forte e mais poderoso. Então ele menciona para os seus compatriotas que eles ainda podem vencer. Se ele conseguir pegar aquele mármore, eles vão conseguir ser os vencedores. Enquanto aquele ratinho é mencionado que ele foi utilizado e escorraçado desde o seu nascimento, ele mencionava em seu ímpeto que ele não queria mais ser devorado por diversão, sem abaixar mais a sua cabeça e fingir que está tudo bem, não enquanto a sua espécie é morta e é devorada. E enquanto todos os seus amigos eram lá dilacerados pelas cobras, eles acreditavam no seu líder, que ele era a sua última esperança.
E o ratinho líder sabia, se ele conseguir derrotar e engolir aquela mármore, ele vai conseguir virar o jogo. E não é que o ratinho conseguiu passar pelas linhas de defesa do Prota, rapaz. A Dominique chamava a atenção do nosso herói, e o Prota virava furioso com sede de sangue. Ele simplesmente pegava uma das lanças dos soldados cobra, e no momento que o ratinho pulava em direção ao ponto fraco da torre, o nosso herói simplesmente saltava junto e arremessava a sua lança certeiramente no meio do peito daquele ratinho. E por consequência desse choque, a explosão é gigantesca. O sistema menciona que a durabilidade do núcleo do labirinto chegou a 274. O Protinha, vendo isso, ele nem consegue acreditar, já que o seu golpe foi certeiro. E quando a poeira começa a baixar, conseguimos ver que o ratinho estava lá tentando mordiscar o núcleo. Porém, ele não havia conseguido de jeito maneira. E assim, o nosso herói finalizava o serviço ali de prontidão. Assim, o Protinha conseguiu entender tudo. Que para tentar quebrar o núcleo naquele momento, o ratinho simplesmente tentou morder com todas as suas forças. O Prata até pensava, que não sabia que o ratinho seria tão poderoso assim para chegar a dar tanto dano. Porém, a Dominique menciona para o nosso herói que a força ou os dentes do rato chifrudo não seria capaz nem de arranhar o núcleo. E quem deu todo esse dano aí foi o Protinha, que arremessou essa lança com imprudência. Mas o Prota mencionava que mesmo assim ele chegou bem perto do núcleo. E ele nem consegue acreditar que aquele rato estúpido simplesmente sacrificou seus companheiros só para conseguir correr até ali. Ele mencionava para Dominique que ele vai ser mais cuidadoso da próxima vez. E como o ato crítico ali já foi finalizado, ele mencionava para Dominique que ele deve devolver a lança para o Homem-Serpente. Só que ela mencionava que não precisa mais disso, já que a moral de todos os outros ratinhos foram consumida vendo o seu líder sendo derrotado. Agora é só deixar as duas serpentes ali que ainda tem arma de lacerar todos os outros. E o Protinha nem conseguia acreditar que esses monstrinhos seriam tão fracos assim. E ele ficou nervoso à toa pra nada. Já que a única diferença deles ali é que ele tem bastante números, mas eles são muito fracos. E até mesmo os trabalhadores Naga dariam conta desses ratinhos. Porém, nesse momento, a Dominique menciona pro nosso herói que ela ouviu uma coisa sobre o labirinto. Que as pessoas ali capturam esses ratinhos e transformam ele em trabalhadores. O Protinha, observando isso, ele entende que parece muito com a sua infância. Era exatamente isso que acontecia com ele quando ele vivia na dungeon. O nosso herói, observando os soldados atacando aqueles ratinhos, ele consegue perceber o quão ágeis aquelas serpentes são. E como seu corpo fica muito em contato com o chão, o seu ponto de equilíbrio é muito alto. O Protinha fica até pensando se ele tivesse que lutar com essas serpentes, certamente ele teria um grande problema. E em paralelo a tudo isso, conseguimos ver aquele ser encapuzado. Ele também estava observando as serpentes dando cabo dos ratinhos. Tudo isso para analisar e ver o poder de ataque das serpentes nagas. Eventualmente, esse ser encapuzado chegava perto do seu líder, e ele mencionava que o poder das serpentes era de um nível heróico e 4 tropas de nível normal. Ele mencionava que talvez o dono seja um pouco ignorante, já que ele observou ele apressando as suas invocações quando a invocação começou. Aquela criatura ficava inconformada com seu subalterno, perguntando que como assim ele mandou 20 trabalhadores para checar esse poder de luta fraco. Aquela pessoa se desculpava com aquele grandalhão, mas o monstro mencionava que não tem problema, é só para ele capturar mais desses ratos e substituir eles para trabalhar mais. Logo em seguida, o monstro pergunta sobre o mercenário, e o cabrinho encapuzado mencionava que ele está cuidando da subjugação sanguínea fora do labirinto. E ali, o monstro mencionava para dizer a esse mercenário, para ele se preparar para a guerra quando eles voltarem. O cabrinho encapuzado mostrava um pouco de discordância sobre confiar demais em mercenários. Mas o monstrozão não tá nem aí, já que esse mercenáriozinho tinha dito que ele era descendente dos dragões. E mesmo ele sendo mestiço, aquele monstro mencionava que ele será capaz de cuidar de um labirinto de nível fraco, principalmente esse labirinto de serpentes. E isso para ele será uma visão extremamente agradável. Fala aí, meus senhores, depois de muito tempo enrolando essa parada aqui do servidor do Discord, finalmente eu joguei no ar. Eu já tinha feito ele, só que eu fiquei, tá ligado, meio assim, será que eu botava ou não? Mas enfim, acabei colocando, né? Primeiramente, vou deixar aí pra vocês o link disponibilizado. Todo mundo, se quiser entrar aqui,
vai ser bem-vindo, senhores. A intenção do Discord é só fazer essa distância entre o criador de conteúdo e seu público ficar um pouco mais curta. Bom, não quer dizer que eu vou ficar online direto, mas com certeza eu sou um cara humilde, rapaz. Vou responder vocês da melhor forma possível. É nóis. Um detalhe importante aqui, lá no lobby do servidor do Discord, você vai encontrar a aba de verificado. Se você comprovar que é membro do canal, você vai ganhar uma patente nova. E os privilégios eu vou dizer pra vocês. Era 2 lapadas de leite de uma vez só. Eu tomava litro de uma vez só. Brincadeira! Não saiu do vídeo, senhores. Eu assunto é sério. Basicamente, você vai ter salas exclusivas que você pode entrar em chat de voz ou qualquer coisa. A única coisa que eu pensei aqui, primeiramente, senhores, é que se vocês quiserem conversar comigo, se vocês quiserem jogar comigo, aí eu acho que é uma probabilidade bem alta, viu? Todos podem ter uma chance, né? Eu sou meio perturbado mesmo, eu posso jogar com qualquer pessoa, se eu tiver tempo. Porém, com os membros vai ter mais probabilidade. É mais ou menos isso que eu tô tentando dizer, tá ligado? Fazer as coisas assim, roteiro é meio estranho. No mais, senhores, o servidor do Discord tá aí pra quem quiser entrar. E uma coisa é certa, se meu canal for derrubado por essas agências aí que tá derrubando todo tipo de canal aí de manhwa, pelo menos você vai saber aonde eu estou. Vocês não precisam ficar falando qualquer coisa no Discord. Vocês estando lá vão pelo menos me ajudar a ter um recomeço, caso essa coisa aconteça comigo. Então, questão de divulgação preliminares, eu vou sempre ficar colocando lá no Discord. Sem contar que o próprio Discord também avisa que tem vídeo novo. Então, se você é como eu e não conhece nada do Discord, senhores, só entra lá que vocês vão entender pelo menos o mínimo. Vou receber vídeos novos que vão direcionar vocês pro YouTube. E quem sabe eu faço essa live aí que eu prometi há tanto tempo aqui no Discord também. Porque a minha intenção é só conversar com vocês, senhores. Eu acho que eu tô me distanciando um pouco aqui da questão, mas valeu, senhores. Entrem aí. Tamo junto.